eu quero trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, que tem a ver um pouco, eu me assemelho um pouco com esse profeta, e com o propósito de vida dele também, e com um pouco da teimosia dele. Conversando com o pastor Ricardo, às vezes a gente entra, não sei se você já teve o privilégio de brigar com Deus. Todas as vezes que eu brigo com ele, eu não ganho uma, né? Todas as vezes eu perco, mas a gente é teimoso, e quer fazer do nosso jeito, e Deus faz do jeito dele, e quando você olha para trás, fala, e não é que ele estava certo, não é? Mas a gente tem essa coisa nossa de querer fazer do nosso jeito. Então, o propósito de vida, às vezes a gente quer fazer da forma que nós achamos, e somos especialistas da forma, porque a gente se conhece tão bem, e a gente fala assim para Deus, se o Senhor fizesse desse jeito para mim, facilitaria tanto, não é? Assim eu conseguiria entender, como se a gente quisesse em algum momento, não sei você, ensinar para Deus como que Ele deveria tratar a gente. É a nossa humanidade, é a nossa finitude, é a nossa fragilidade, e nós temos que ser honestos com os nossos sentimentos, não é? Gostaríamos de simplesmente descansar, gostaríamos de louvar, de ler a palavra e fazer 100% a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio, mas a nossa natureza, o nosso eu, impede, e bastante, da gente fazer exatamente aquilo que Deus quer para nossas vidas. E quem nunca orou, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, eu quero saber o teu propósito, eu quero estar no centro da tua vontade. É bonito isso, eu quero estar em plena comunhão com o Senhor. São frases que a gente costuma falar, mas às vezes o dia a dia não ajuda, e a gente também comete uma coisa chamada boicote. Às vezes não é nem o inimigo, e às vezes mesmo que nós nos boicotamos. Então eu convido você encarecidamente a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. E nós vamos ler somente 3 versos. Jonas, profeta Jonas, no capítulo 1, 3 versos, 3 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Convido você mais uma vez a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Muitíssimo obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio de poder respirar e respirar na tua presença, juntamente com os meus irmãos, com a comunidade dos santos, com a tua igreja reunida. Que privilégio, Senhor, nesta noite de quarta-feira, cantar louvores, entoar cânticos espirituais, orar uns pelos outros, e nesse momento ter o privilégio de poder abrir a tua palavra, ler e ser ministrado por ela. Que o teu Santo Espírito que habita em nosso coração possa despertar em nós o que o Senhor deseja de cada um. Essa é a nossa humilde oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Profeta Jonas, profeta conhecido como profeta menor. Não porque ele seja um menor profeta, ou porque era menos que Ezequiel, menos do que
outros profetas, é porque escreveu praticamente aí 4 capítulos. E essa história do profeta Jonas, ele tem algumas características que me saltam aos olhos. Primeiro, porque os profissionais, quando a gente conversa com profissionais da área do meio corporativo, e quando eles falam sobre propósito de vida, projetos, desafios, a gente olha as pessoas, a gente avalia ou desenha perfil pelas competências, pelo currículo. E no mundo antigo não tem nada disso. Me parece, pelos profetas e homens de Deus e mulheres de Deus, que para você identifica ele pelo relacionamento familiar. Ele é pai de quem? Ele é mãe de quem? A genealogia dele é de quem? E Jonas, não se tem muito estudo sobre ele. O significado da palavra pomba. Não se fala muito de Jonas. Em 2 Reis cita ele e acabou. Não tem muito o que se falar da persona, mas sim dessa história tão impactante. Deus envia esse homem para uma missão, um propósito. E ele nada mais é do que um profeta da parte de Deus. Eu sei que muitos já ouviram falar de que Jonas foi covarde por ter rejeitado, por ter saído. Eu meio que discordo, porque eu acho que ele foi muito corajoso. Eu acho que se tem uma característica de Jonas, e eu quero fazer você refletir sobre isso, ele tem muita coragem, porque receber uma ordem do próprio Deus, e o texto não começa falando sobre ele, começa falando a palavra do Senhor, foi até ele, uma missão, ele não sentiu um arrepio, ninguém foi contar para ele uma história, ele não veio um anjo, o texto é tão claro que diz que a palavra do Senhor foi até ele, vá para Nínive, e um homem considerado um profeta, lembra os personagens do Antigo Testamento? Profeta, sacerdote e rei, que tem intimidade com Deus, sabe quem é o Deus Altíssimo, sabe que é Deus de Israel, fugir da presença do soberano, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Sabedor quem é Deus, ele não é um qualquer que nunca ouviu falar de Deus, que teve uma... Não, ele sabe quem é Deus. Ele fala em nome dele. E mesmo assim, uma ordem clara, transparente, e ele ir por um outro caminho, vai ser corajoso assim em Nínive ou em Tarsis. Vai ter coragem para fugir da presença de Deus e de uma forma indireta falar, sabe o que é para Deus? Não vou. Não quero. Não vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu estou falando de um mundo medieval. Eu estou falando do Senhor dos Exércitos. Eu estou falando de um Deus que tem que temer. E Jonas sabia de tudo isso. Jonas foi chamado. A vida dele já não pertencia mais a ele. O propósito de vida dele agora era simplesmente para o Senhor. Foi consagrado para isso. Foi direcionado para isso. Recebeu uma ordem para isso. Uma missão para isso. E ele olhar para a missão e falar, vou para o outro lado. Eu fico imaginando. Pastor Ricardo fala assim, pastor, vem aqui quarta-feira trazer uma palavra. Pode deixar. Aí eu estou na Coab. Aí o pastor Ricardo, cadê você? Eu resolvi não ir. Poxa, obrigado, hein? Pela consideração. Obrigado. Um pai pede para um filho. E o filho desobedece. Como que fica o coração de um pai? Pediu uma ordem. Um pedido. Uma missão. E essa pessoa foge dessa missão.
Alguns vai chamar a atenção a história da baleia, do peixe. Outros vão falar do próprio reclamão, que é Jonas no final. Mas eu fico encantado com tamanha coragem deste homem que vai para um lugar e Deus permite. Deus permite. Por quê? Não sei se você já teve o desejo, quando você lê o texto bíblico, já passou isso pela minha cabeça. Se eu fosse Deus, já passou isso pela tua cabeça? Por exemplo, se eu fosse Deus, estou lendo Gênesis, capítulo 1, Deus cria os céus e a terra, Deus faz isso, faz aquilo, é lindo. Gênesis 1 e 2, às vezes eu fico lendo só Gênesis 1 e 2, eu fico ali me maravilhando com Gênesis 1 e 2. Aí Deus faz o homem e a mulher, sua imagem e semelhança. Aí Gênesis 3, eles pecam. Se eu fosse Deus, eu matava Adão, Eva e a serpente, e começava do zero. Se eu fosse Deus. Se eu fosse Jesus, estou na cruz, sofri tudo que eu sofri, passei tudo que eu passei, fui traído por um dos meus, Jesus, passou por tudo aquilo, aí estou na cruz, aí chega um camarada e fala, se tu és o filho de Deus, desça. Eu desceria. Humanamente falando, acabou a brincadeira, eu sou Deus, num estralo eu resolveria. Porque o meu propósito individual de vida é o que eu quero para mim. Eu quero o melhor para minha família, eu quero o melhor para minha igreja, eu quero o melhor para minha vida. E às vezes a gente atropela isso, passa por cima da vontade de Deus, achando que é isso que Deus quer. Fazer o que a gente quer. Aí você fala, então por que ele desobedeceu? Por que Jonas desobedeceu? Quais são os argumentos de Jonas? Eu vou te falar rapidamente alguns argumentos que ele tinha. Primeiro, os ninivitas eram inimigos de Israel. Primeiro argumento, é inimigo, Senhor dos exércitos. Os filisteus são inimigos. Lembra de Davi? Senhor, devo atacar os filisteus? Deus falava, vai. Ele ia e acabava. Os ninivitas são piores que os filisteus. Porque além deles serem esse grupo inimigo de Israel, eles são idólatras, assim como os filisteus, mas eles, além de idólatras, eles são sanguinários. Eles faziam questão de matar as pessoas, a história vai dizer isso, e expor os corpos para que os outros povos tivessem medo deles. Quem lembra da história de Senaqueribe? Eles não são um povo legal. Então, os motivos pelos quais Jonas falou, não vou, estou fugindo da presença do Senhor, é porque eu não quero pregar absolutamente nada para aquele povo, porque aquele povo não presta. Eu sei que o povo não presta, mas Deus está mandando, mas eu não gosto daquele povo. Mas Deus te chamou pelo nome para um propósito, para um desafio. Não, mas não tem o meu perfil, eu não gosto disso. Nem tudo que faz sentido é verdadeiro. É o que mais se fala nos dias de hoje. Ah, mas isso faz sentido. Se faz sentido é verdadeiro. Não, não necessariamente. Nem tudo que faz sentido é verdadeiro. Hoje muitas pessoas, muitos irmãos, muitos cristãos, e eu sempre faço essa pergunta para os pastores e para os professores de escola dominical, para os teólogos aqui de plantão. Que dia que mudaram os crentes para evangélico? Porque era tudo crente na minha época. Depois teve uma hora que mudou para evangélico. Porque quando eram os crentes, a gente conseguia identificar quem era crente. A gente sabia, os crentes era muito fácil. Na minha época os crentes andavam assim, ó, com a Bíblia debaixo do braço, e ia para a igreja. Meu avô, meu primeiro crente da minha família, da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Né? Eu venho de uma criação católica, mas o único crente que eu tinha na família era o meu avô, que eu identificava ele como um cristão, como um protestante. Mas me parece que quando virou um mundo gospel, em nome de Deus, alguns, infelizmente, pastores, líderes e igrejas, se desviaram da presença do Senhor. Abriram mão do propósito de vida. Para pensar.
Hoje nós estamos cada vez mais aproximando de um país evangélico. Quem diria, sendo que numa época nós éramos minoria. Estamos nos aproximando. E qual que seria a tendência natural? Olha, o povo de Deus está crescendo, os evangélicos estão crescendo, então logo a criminalidade tem que abaixar. Hashtag só que não, né? Infelizmente. Os evangélicos estão crescendo, então a honestidade tem que aumentar e diminuir a corrupção. Porque os evangélicos estão crescendo, estão dominando, está tendo mais discípulos de Jesus. Mas tem um teólogo chamado John Stott, que já faleceu, que ele disse, ele teve uma voz profética, né? Porque ele disse que a América Latina seria o maior, em termos de extensão de evangélicos no mundo no século XXI. Então, em termos de extensão, onde teria mais evangélicos seria em toda a América Latina. Porém, a água não passaria do tornozelo, sem profundidade. Muitos evangélicos, pouca Bíblia. Muitos evangélicos, pouca oração. Muitos evangélicos e mais entretenimento do que culto. As pessoas querem ter experiências e pouco culto. E com isso, fogem da presença do Senhor para o seu bel prazer. E quais são as justificativas? Bem, na minha geração, falava, quando eu era católico, falava que pastor era tudo ladrão. As justificativas eram essas. Que eu só quero o dinheiro, os crentes só queriam o dinheiro. Que toda a igreja evangélica era universal. Com todo o respeito aos irmãos da Universal, não estou falando da denominação. Mas generalizou por causa da mídia. Por causa da televisão. Então hoje nós somos um retrato. Os batistas, um retrato. Infelizmente, de uma mídia bem superior. Sendo que não é bem assim. Percebam que quando Jonas sai da presença do Senhor, paga o ticket dele para Tarsis e vai parar num barco, tem marinheiros lá. E os marinheiros se convertem. Você já parou para pensar nisso? Eles fazem um altar, reconhecem. E a coragem de Jonas é tão grande que ele fala o quê para os marinheiros? Ué, ele não é covarde? Que covarde é esse? Ele reconhece, porque todo homem de Deus e toda mulher de Deus chega um momento que reconhece que está no caminho errado. O Espírito Santo avisa. Ele reconhece. O texto não diz que foi o Espírito Santo, mas pelas circunstâncias ele fala: o culpado sou eu. Vocês vão morrer por minha causa. E aqueles marinheiros que curtiam e adoravam outros deuses começaram a adorar o Deus Altíssimo. Os marinheiros se convertem. Eu quero dizer para você, mesmo quando você estiver temoso, Deus vai te colocar em lugares para você testemunhar o amor de Deus e para que muitas vidas se convertam. Deus chamou todos nós para uma missão: ganhar pessoas para Jesus. Amém, irmãos? Isso é o dom do Espírito, é a salvação. Se você tem um dom mais evangelístico, se você tem um dom mais pastoral, amém. Mas todos nós temos o dom do Espírito Santo, que foi a salvação em Cristo Jesus. Então fala para as pessoas quem você era e comece a falar quem você é. Começa a mostrar para as pessoas a comunidade onde você frequenta. Começa a mostrar para as pessoas por meio do seu caráter, a sua vida, aquilo que você está planejando, porque você está planejando coisas boas, e muitas pessoas querem aprender com você. Você tem ainda muita coisa para ensinar, tanto você que é mais experiente, como você que está começando, que é jovem. Deus pode e quer te usar para a honra e glória dele mesmo. A palavra do Senhor foi até Jonas, e essa mesma palavra que está aqui conosco. Tanto a palavra escrita, quanto a palavra encarnada. Deus se revela em pleno século XXI, num culto de quarta-feira, para dizer para o teu coração: vá e pregue a palavra. Não negocie isso, por mais argumentos que você tenha. Olha,
Jonas era patriota, amava o país dele, amava Israel, por isso que não quis pregar em Nínive. E Deus manda ele ir para onde? Para Nínive de novo. Vai demorar um pouquinho, mas tu vai voltar, porque você é meu profeta, porque você é o homem de Deus que eu escolhi. Quer você queira, quer você não queira, você é meu filho, você é minha filha. E eu te escolhi pelo nome, e te chamei com um propósito. E você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo suas atividades, mas a essência do Evangelho, você não vai deixar, e você nunca vai negociar isso, porque essa experiência você teve com Deus. E Deus quer que você dê continuidade. Não pare. Outrora tinha os inimigos dos profetas no mundo medieval, e hoje nós temos os nossos. Outrora tinha as lutas no mundo medieval, e hoje nós temos as nossas. E qual que é a grande diferença daquele mundo para este mundo? São as relações, porque o Deus continua sendo o mesmo. Lembra do capítulo 4 do livro de Jonas, no início? Por que Jonas não quis ir? Porque ele vai e fala assim: é que eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor insiste em amar, insiste em perdoar, e eu quero que eles morram. Inimigo tem que morrer. E Deus é um Deus misericordioso. Ele não é misericordioso no Novo Testamento, ele é misericordioso na Bíblia inteira. Ele é um Deus gracioso, ele é um Deus do recomeço, dos novos ciclos, da segunda, terceira, quarta, quinta, infinitas chances. Ele ama, o amor dele é eterno, a justiça também. Mas a revolta do profeta é que eu sabia. Isso é, o texto de Jonas aqui, eu acho que uma das piores pregações não durou acho que nem 5 minutos a pregação dele. E o melhor resultado, para ver que não foi ele. Que humanamente, quem prega desse jeito? Não é? Vocês vão tudo para o quinto dos infernos. Aí tu, não, quero Deus, eu quero Deus, quero Deus. Seria bom se fosse assim. Vocês vão tudo morrer. Não. O rei se humilha, cachorro, galinha, todo mundo se converte. Que mensagem é essa? Eu queria estar nesse lugar. E o profeta e o pregador saem revoltados. Hoje em dia é o contrário. A gente prega, não tem conversão, a gente fica chateado. Naquela época, por quê? Porque ele achava que estava no lugar de Deus. Porque ele achava que Deus estava errado. Tem muito evangélico assim. A gente reclama da política, ideologia de gênero, as dificuldades e não sei o quê. Me tira uma dúvida, só entre nós aqui. Deus continua misericordioso? Eu quero que vocês pensem comigo, o Deus que nós cremos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Presta atenção, como a Bíblia é perfeita. Mateus 12. Olha que lindo, verso 41, que não me falha a memória. Mateus 12. Ninivitas se levantaram no juízo com esta geração e condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. É este que reina aqui na tua vida. É esse aqui que reina aqui neste culto. Jesus Cristo é maior do que Jonas. E nessa noite Ele te chama para um propósito, para você se ressignificar, se reconectar, se reinventar e parar com a tua teimosia, parar com o teu achismo, parar com aquilo que você, eu já sabia. Nós somos aprendizes de Jesus. Todos nós somos alunos de Jesus.
aquele que acha que sabe muito não sabe nada. Quem sabe é Deus nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor pelo tempo que Ele nos ensinou no passado. Mas hoje Ele nos ensina, em pleno século XXI, a nós nos reinventarmos. Tem uma história, e é uma história fictícia, que o Dr. Hobson Jr., Dr. Hobson Jr. era um grande homem rico, riquíssimo. Você sabe quando você já foi na casa de uma pessoa muito rica, milionária? Quando você entrar na casa de uma pessoa muito rica, é fácil você identificar. É quando ele pegar e falar assim para você, vem aqui que eu vou na sala dos meus quadros. Aí você fala, não, o cara tem uma sala. E ele vai mostrar lá o Picasso, vai mostrar o Da Vinci, fala assim, e não é réplica, são as originais. Essa era a casa do Dr. Hobson Jr. E aí o Dr. Hobson Jr. tinha só um único filho, o Robinho. Só tinha o Robinho. E nos Estados Unidos da América, em plena guerra do Vietnã, estavam chamando os meninos acima de 18 anos para a guerra. E não tem conversa, você pode ser milionário, bilionário. Chamou para a guerra, vai. Não tem como pagar. Não tem jeitinho brasileiro. Tem que pagar. E pagou. Tentou pagar e não conseguiu. E falou, tem que ir para a guerra o seu filho. E o Robinho foi para a guerra. Foi para a guerra. E toda vez ele ia e mandava uma cartinha para o pai. Ó, tá assim, tá assado. Só que chegou depois de 6 meses, não tinha mais carta. Não tinha mais carta. E aí passou mais 3 meses sem respostas. Depois de quase 1 ano, chegam os soldados, bate lá na porta do Dr. Hobson. Ele abre a porta e já imaginou a notícia. O teu filho lutou com honra, mas morreu na guerra do Vietnã. Porém, ele deixou algo para você. Aí pegou uma caixa, ele abriu e tinha um desenho, que era a imagem dele mesmo, do menino. Ele falou, olha, não sei se eu vou ver, mas quem for, deixa para o meu pai. E aí ele escreveu a imagem do filho e deixou lá. Aí ele botou, fez uma moldura, rico, milionário, colocou junto próximo dos outros quadros, e passou o tempo, ele morreu também. E quando ele morreu, foi um alvoroço na cidade. Quem vai querer os quadros do Dr. Hobson Jr.? Quem vai querer esses quadros? Quem vai querer comprar esses quadros? E foi fazer um leilão. E chegou lá o advogado, fez o leilão, e aí começou o alvoroço, e aí tem as regras, e a regra principal era, antes de começar os outros quadros, o primeiro a ser leiloado será a imagem do filho. Os caras ficaram revoltados. Imagina, um negócio mal feito, rabiscado, tantos quadros de milhões, agora eu vou perder o meu tempo. Não, já compra aí, qualquer coisa aí, pega logo esse quadro. E quanto vale esse quadro? Eu falei, não tem valor nenhum. E estava um jardineiro vendo tal, e sempre gostou de quadro, mas nunca teve dinheiro. O jardineiro olhou e falou assim, posso participar? Eu falei, quanto está valendo esse quadro? O jardineiro falou, eu só tenho $1. Aí falou assim, olha, dou-lhe uma. Aí ele falou, vai, já vende logo esse negócio. Dou-lhe 2, dou-lhe 3, vendido a imagem do filho por $1 para o jardineiro. Aí os caras já começaram. E aí, a próxima? Eu falei assim, não, já, deixa eu bater aqui o martelo, acabou o leilão. Por que acabou o leilão? Porque a regra é, quem tem a imagem do filho, tem todos os quadros. Nós já temos a imagem do filho. Nós já temos o nosso propósito de vida. Que saibamos valorizar isso com todas as nossas forças, até o nosso último dia de vida. Brás vai saber que existe uma igreja. São Paulo vai saber que existe uma igreja. Os batistas, nós vivemos e vamos morrer por causa de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a vida de vocês.